Nesta manhã de sexta-feira, 25 de julho, quando celebramos a festa do apóstolo São Tiago, conhecido como São Tiago Maior, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom que mais uma vez o Senhor nos concedeu o dom da vida e nesta sexta-feira, dia também de configurarmos o nosso coração com o coração de Jesus, nós celebramos São Tiago Maior, São Tiago Apóstolo, esse que foi íntimo do coração de Jesus, esse que foi amigo de Jesus, ele que pôde presenciar muitos milagres realizados por Jesus, ele que pôde participar daquele momento da transfiguração do Senhor, e muitos outros momentos ele pôde acompanhar Jesus, como, por exemplo, também curando os doentes. Naquela visita à sogra de Pedro, lá estava também o apóstolo Tiago presente. Queremos pedir a São Tiago Maior que interceda por nós e nos ajude a viver de fato o Evangelho, a palavra de Deus proposta para cada um de nós nesta sexta-feira. Que São Tiago Maior, ele que derramou o seu sangue para testemunhar Jesus Cristo, nos ajude a doar e a amar o reino de Deus como ele o fez. E esta página do Evangelho de hoje, nós vemos a mãe dos filhos de Zebedeu,
que aproxima de Jesus, que ajoelha diante de Jesus, diz o Evangelho, com a intenção de fazer um pedido para Jesus. Pedido este que foi reprovado por Jesus e, claro, pelos outros apóstolos. O pedido da mãe dos filhos de Zebedeu era que os dois filhos pudessem sentar no reino de Jesus. Sentar um à direita e o outro à esquerda. Quando nós olhamos a vida dos apóstolos, quando nós olhamos a missão de Jesus, e claro, no final do Evangelho, ele mesmo declara: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Assim, queridos ouvintes, todos nós temos, de certa forma, uma relação com o poder. Se nós não mandamos, nós obedecemos. Então, todos nós temos esta relação com o poder. E claro que o ser humano traz dentro de si esse desejo do poder. E Jesus explica, então, que dentre nós, daqueles que se dispõem a servi-lo, não deve ser como o mundo, dentre vós não deve ser assim. E aí ele diz, então, quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então, queridos ouvintes, o poder dentro da igreja, o poder daqueles que se dispõem a seguir Jesus, não é um poder prestígio, mas é um poder serviço. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. E o próprio Jesus diz que não veio para ser servido, mas ele, sendo o chefe, sendo o maior, sendo o Filho de Deus, ele se colocou a serviço. Quando Jesus nos ensina, ele não ensina somente com palavras, mas ensina também com as suas atitudes. Assim, quem de nós quer ser o primeiro, quer ter o poder, que seja esse poder serviço para servir e não para ser servido. Quem quiser seguir a Jesus, quem quiser fazer parte, como ele disse outro dia, da sua família, precisa acolher a sua palavra e ainda mais, fazer a vontade de Deus. São Tiago Maior, ele mudou a sua vida depois que começou a seguir Jesus, depois que deixou de pescar peixes e começou a pescar almas. Foi um servidor do Senhor. E por isso precisamos aprender com ele que quem quer ser o maior deve ser o menor e aquele que serve. Que dentro da igreja, aqueles que se dispõem a seguir Jesus não pode ter o poder prestígio, mas o poder serviço. Quem está na liderança, quem está coordenando, que pense e que haja conforme a vontade de Deus para servir e não para oprimir. E aqueles que estão para obedecer, que não sejam simplesmente obedientes, mas que sejam também servidores desse Deus que se aproxima de nós, desse Deus que caminha conosco, desse Deus que se fez pequeno, se fez servo para estar no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Convido a você a compartilhar o link do YouTube para que outras pessoas possam rezar conosco. E deixo aqui o convite para você se conectar todos os dias às 6 horas da manhã através da web rádio www.radiofilhosdesantamonica.com.